Meu esposo sofreu um acidente muito grave, né? Ele caiu de moto, teve uma convulsão e na hora que foi socorrer o carro capotou, né? Então ele sofreu 2 acidentes numa noite só. Foi para o hospital e devido a ele ter tido essa convulsão, o médico falou que ele teria alguma sequela desse acidente, que ele ou talvez não andaria mais, ou ele não enxergaria, que ele sairia com alguma sequela desse acidente. Ele ficou internado 15 dias no hospital, chegou ao ponto de rapar a cabeça dele para operar, porque deu um monte de coágulo na cabeça dele, né? Tinha vários coágulos espalhados pela cabeça. E nessa época eu já conheci o trabalho da Igreja Universal, e nesse momento eu falei com Deus, falei, olha Deus, se o Senhor tirar o meu marido dessa situação, eu vou entrar naquela igreja e eu não vou sair de lá nunca mais, né? E Deus tirou o meu marido daquela situação. Só que aquilo não era nem o começo da minha luta. A minha luta era muito pior. Ele saiu do hospital, né, tomando um medicamento muito forte, tomou esse medicamento durante 6 meses, e aí depois parou, e ele começou a usar todo tipo de droga. Ele usava maconha, ele usava cocaína, ele usava crack, né, e eu comecei a conhecer um outro lado do meu esposo, um lado que eu não conhecia. É um lado violento, existiam muitas brigas, a gente brigava muito, né? Ele só queria saber da droga, ele saía de casa sexta-feira, voltava no domingo, ou saía, chegava, era 5 horas da manhã, não tinha hora para chegar, não ligava para mim, não me dava atenção. E mesmo assim, eu continuei lutando por ele, porque eu fui fiel no meu voto, eu continuei lutando, continuei buscando, fiz correntes, fiz propósitos. Eu levava peça de roupa, eu levava sabonete, eu levava o sal que eu fazia a comida, eu consagrava, tudo na minha casa era consagrado. E eu lutei, e chegou um ponto que ele começou a me agredir fisicamente, né? Ele me agredia verbalmente, ele me xingava de tudo quanto era nome. Ele começou a me agredir, né, fisicamente, chegar ao ponto dele tentar me matar com um veneno, dele colocar uma faca no meu pescoço, né, de eu deitar para dormir e orar e falar, Deus guarda a minha vida, porque eu não sabia se no outro dia eu ia estar vivo, porque ele dormia com uma faca embaixo do travesseiro. E nessa época eu falei, olha Deus, eu cheguei no meu limite. Eu falei, eu estou entregando ele nas tuas mãos. O que eu podia fazer por ele, eu fiz. Agora ele está nas tuas mãos. Eu arrumei as minhas coisas e eu saí de casa. E eu saí de casa numa quarta-feira. Quando foi numa quinta-feira, ele foi para a igreja. Ele foi para a igreja porque ele via que a minha parte eu tinha feito. Mesmo ele me maltratando, mesmo ele me xingando, me agredindo, eu dava o meu melhor para ele. Sabe, a melhor comida, o que ele mais gostava eu fazia para ele, sabe, eu era uma ótima esposa, eu não respondia a ele, ele me xingava, ele vinha para cima de mim e eu ficava quieta. Mas eu sempre buscando, sempre lutando. E ele, vendo isso e vendo que eu tinha chegado no meu limite, ele foi para a igreja. No outro dia ele me ligou, falou assim, olha, eu mudei, entendeu? Eu conheci esse Deus que você está buscando e eu quero uma única oportunidade. Estou te pedindo uma única oportunidade. E eu vou mudar. Eu não estou usando mais droga, entendeu? Eu conheci esse Deus que você tanto me falou. Aí quando foi na segunda-feira eu voltei para casa. Eu voltei para casa e eu vi que eu tinha um outro marido. É um marido transformado que passou a me tratar bem, passou a me respeitar, que se libertou de todos os vícios, se libertou da bebida, das drogas, das noitadas e começou a me respeitar, a me tratar bem. Mas devido a eu ter tomado uma atitude de ter lutado por ele e dele ter tomado uma atitude também e buscar a Deus, Deus transformou o nosso casamento e hoje nós temos um casamento muito feliz, graças a Deus.